Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu trouxe algumas questões para a gente comentar. Vamos abordar então saúde da criança. Foi um assunto que a gente já conversou em 2 vídeos anteriores aqui no canal. Então eu trouxe algumas questões para a gente falar um pouco, reforçar algumas ideias ali que são bem importantes e também para vocês ficarem um pouco mais preparados em como interpretar a questão do concurso, normalmente o que os concursos pedem, né? Então eu espero que isso já ajude um pouco vocês. Então vamos lá. Bom, pessoal, a nossa primeira pergunta é para o cargo de enfermeiro de 2019 da Unirio, tá? Então, a pergunta diz o seguinte: a prevenção do sangramento por deficiência de vitamina K no recém-nascido, ela é realizada com a administração de vitamina K1 na dose D. Vocês reparem que ela não está falando, a pergunta não fala de nenhum recém-nascido, por exemplo, pré-termo ou abaixo do peso. Não tem nenhuma, não especifica, né? Nenhuma característica desse recém-nascido. Então, a gente tem como ideia de que é um recém-nascido, digamos assim, padrão, né? Tá com peso ok e pré-termo. Então, a partir daí, né, depois de interpretar a mesma pergunta, a gente vai para as opções. Então, na letra A, a gente tem que 0,1 miligramas, preferencialmente por via intradérmica. A gente viu no outro vídeo que a vitamina K ela é feita intramuscular. Então, automaticamente, a gente exclui essa opção porque ela não é por via intradérmica. Quando a gente sabe que não existe possibilidade de ser por outra via, a não ser a intramuscular, a gente automaticamente vai excluir outras opções também. Por exemplo, a letra C. Aqui fala que é por via intradérmica. Não precisa perder tempo lendo a opção. Se tu sabe que é por intramuscular, essa aqui não tem como estar certa. Também está errada. Por via subcutânea. Também está errada. Não é por via subcutânea. Também marcamos o X. Então a gente ficou com duas opções. A letra B, que fala que é 1 miligrama preferencialmente no músculo lateral, e a letra D, que fala que são 15 miligramas preferencialmente no músculo glúteo máximo. A gente viu, até deixei aqui para mostrar para vocês, nos outros vídeos, que a gente tem então a recomendação para administrar acima, né, de 32 semanas com mais de 1 quilo, que nem eu falei para vocês, né, um bebê padrão, não é pré-termo, não é abaixo do peso, 1 miligrama IM ou endovenosa. Então, a gente sabe que não vai ser aquela opção ali, essa opção aqui, em que a gente tem 15 miligramas, né? 15 miligramas é muito para um recém-nascido. Então, a gente vai ter o 1 miligrama, preferencialmente, no músculo vasto lateral. Então, confirma a via de aplicação e tu vai saber que não faz sentido ser 15 miligramas para um recém-nascido. Por isso é muito importante a gente saber, às vezes, detalhes, por exemplo, a quantidade, né? Número e a via que vai se fazer. Então, outra questão, né? A gente não usa músculo glúteo em recém-nascido. Então, essa aqui também não tem como ser. Então, ó, claramente a gente ficou com a letra B, que é o gabarito dessa questão. Então, a nossa próxima questão é uma prova da Fundação ProSangue de 2018 para o cargo de técnico de enfermagem. Desenvolvimento da criança é o aumento do tamanho corporal, sendo um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção até o final da vida, considerando-se os fenômenos de substituição e regeneração de tecidos e órgãos. Certo ou errado? Muito importante a gente lembrar, eu acho que eu comentei com vocês em alguns outros vídeos, que essas questões de conceitos caem muito nas provas, tá? Porque eles pegam, eu boto pega-ratão ali, sabe? Então, o que a gente tem que observar nessa pergunta? Ela fala que o desenvolvimento da criança basicamente se trata do aumento do tamanho corporal, né? Ela não inclui o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento social da criança. E a gente tem, né, no nosso conteúdo ali, a gente viu, inclusive, que o desenvolvimento da criança, eu trouxe aqui para vocês verem, o conceito de desenvolvimento, ele é muito amplo. E ele vai desde, então, a maturação, o crescimento, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. E o desenvolvimento físico, psicológico e psicossocial, apesar de estarem distintos, eles estão interligados. Então a gente vê que o desenvolvimento da criança vai muito além do aumento do tamanho corporal. Por isso que essa questão, então, está errada. O gabarito dessa questão, então, é errado. Outra pergunta da prova da Fundação ProSangue, então, sobre saúde da criança. Ao completarem 4 meses de vida, as crianças precisam receber outros alimentos para complementar as necessidades de energia e micronutrientes, como o ferro, que já não são mais supridas apenas pelo leite materno, certo ou errado? Então, a gente viu também no nosso caderno ali, no nosso vídeo, né, na verdade, sobre o caderno 33, que justamente a gente tem sim que suplementar as crianças, mas a partir dos 6 meses. Então, a gente considera errado. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente viu que a suplementação do ferro ela é indicada, sim, para todas as crianças dos 6 aos 18 meses. Então, se caso as crianças não estiverem num período de aleitamento materno exclusivo a partir dos 4 meses, aí sim a gente vai suplementar a partir dos 4.
Mas, em caso contrário, a suplementação só se inicia com 6 meses. Por isso que essa pergunta aqui está errada. Essa pergunta da CESP que eu trouxe para vocês é bem interessante para a gente até começar a aprender a interpretar mais essa banca, porque essa banca ela é bem conhecida e ela já fez inclusive muitas provas de hospitais federais. Então é bom a gente já ir pegando jeito, dando uma olhada ali como é que ela costuma cobrar, e muitas vezes a CESP bota perguntas nas provas de certo e errado. Então, nesses momentos é importantíssimo a gente conseguir interpretar corretamente a pergunta e ver se não tem nenhum pega-ratão. Vamos para a pergunta então. Crianças infectadas por HIV que estiverem assintomáticas, sem sinais de imunodepressão, não podem receber a vacina BCG. Então aqui diz que a criança infectada por HIV, então a criança já está comprovadamente infectada pelo HIV, mas não tem sintomas e não tem nenhum sinal de que a imunidade dela está comprometida. Ela pode ou não receber a vacina BCG, gente? Pode receber, né? A gente viu no outro conteúdo ali, nos outros vídeos. Inclusive eu quis destacar aqui para vocês, tá? Que quando a criança ela tem a comprovação da infecção pelo HIV, mas ela não tem nenhuma suspeita clínica, mantém-se o calendário padrão. Então é isso que o livro nos traz, que se a criança tem a comprovação da infecção pelo HIV, mas não tem nenhuma suspeita clínica, então a gente faz o calendário padrão. E qual que é o calendário padrão? A criança receber a BCG. Então essa questão já está errada, gabarito errado. A nossa última pergunta, então, é para o cargo de técnico de enfermagem da Prefeitura de Nova Candelária do Rio Grande do Sul. Foi uma questão, então, de uma prova de 2018. De acordo com o Caderno da Saúde da Criança, Crescimento e Desenvolvimento número 33, são sinais que indicam o encaminhamento da criança ao serviço de referência de urgência. A gente viu justamente esse tópico no primeiro vídeo de saúde da criança, e eu queria trazer também essa questão para vocês verem como, dependendo da prova, eles podem pedir exatamente como traz no caderno. Então a gente não tem que responder a questão conforme que a gente aprendeu no curso técnico, conforme que a gente aprendeu na faculdade. A gente tem que responder a prova conforme que a gente leu no caderno. Se a pergunta pede de acordo com o caderno, a resposta tem que ser de acordo com o caderno. Só reforçar essa questão, porque eu já tinha, na verdade, comentado em outros vídeos com vocês sobre isso, mas só para lembrar vocês de novo, tá? Porque às vezes é muito comum da gente se passar e acabar pensando, ah, não, mas a professora lá do curso falou tal coisa, mas não é, a pergunta não tá pedindo conforme que a gente ouviu falar o que a gente sabe. A pergunta ela tem que ter uma base, né, teórica. Então, essa base, no caso, é o caderno da saúde da criança. Então, a gente vai responder conforme esse caderno. Número 1, então, recusa alimentar. A criança não consegue beber ou mamar. A gente viu que sim, isso é uma coisa importante para a gente encaminhar para a urgência. Então, vômitos importantes, vomita tudo que ingere. Então, essa criança pode correr o risco de desidratar. Se tudo que ela está comendo, ela está vomitando, pode desidratar. E no caso da recusa alimentar, a criança não está se alimentando, não está bebendo, não está mamando, também pode, né, acabar desidratando. Convulsões ou apneia, então a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar. Então, sim, a gente tem que encaminhar para uma urgência. Frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, a gente sabe que isso não é o basal. E criança apresentando temperatura corpórea de 37 graus. Na verdade, a gente não considera 37 graus uma temperatura para se encaminhar para uma urgência, né? A gente sabe que febre a gente tem acima de 37,8. E segundo o caderno, voltando, segundo o caderno, a gente tem que febre 37 graus e meio ou mais. Então, não, a gente não vai levar essa criança para um encaminhamento de urgência por causa da febre, tá? Porque no caso, justamente porque nesse caso não é febre, né? É só uma temperatura mais elevada. Então, se fosse 37,5, aí estaria ok. Mas como tá só 37, tá errado. Então, marcas alternativas se contemplam todas as assertivas corretas. Então, são a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Então, a nossa questão correta é a letra B. Agora sim, pessoal, nossa última pergunta. Tinha mais uma. Há uma prova, então, de um dos hospitais federais, então, para enfermeiro, tá? De 2018, e justamente como eu comentei para vocês, da banca da CESP. Novamente, ela faz uma pergunta de certo e errado, porque é muito comum esse tipo de pergunta para essa banca. Então, vamos lá. No primeiro ano de vida do bebê, recomendam-se 12 consultas de rotina, no segundo, 2, e a partir desse período, consultas anuais que devem ocorrer próximas ao mês do aniversário da criança. Então, no primeiro ano de vida do bebê, vamos ler aqui. No primeiro ano de vida do bebê, a gente recebe, então, a criança na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, quarto, sexto, nono, 12º mês. Então, não, a gente não vai ter 12 consultas no primeiro mês, tá? Não é 12 consultas. As consultas acontecem, então, justamente conforme a criança vai recebendo as vacinas, né? Vocês podem observar que nos meses que tem consulta, normalmente são os meses que a gente faz as vacinas, justamente para o pediatra já fazer
esse confere, né, de ver se está tudo ok ali. Então, não são 12 consultas de rotina no primeiro ano de vida, né? No segundo, sim, de fato, são 2 consultas, no 18º mês e no 24º. E a partir daí, né, próximos do mês, anuais, próximas do mês do aniversário da criança. Isso é verdade. Mas essa questão das 12 consultas tá bem errada, tá? Então, já no início ali a gente já podia ter descartado essa questão, porque não são 12 consultas, então tá errado. Bom, pessoal, eu trouxe um conteúdo, então, que eu espero que tenha ajudado vocês. Algumas questões ali de algumas bancas mais conhecidas, justamente para vocês começarem já a ver o estilo de pergunta dessa banca. E também para a gente fazer uma revisão, então, sobre o conteúdo que a gente já tinha visto nos outros 2 vídeos sobre saúde da criança. É um caderno bem extenso, mas um caderno que traz muita informação importante, como vocês podem ver. Tem bastante informação que a gente tira as respostas dele, né? E importante também para fazer uma revisão, lembrando que vocês precisam responder questões sempre depois que vocês estudam alguma disciplina, tá? Alguma matéria aí, porque a melhor forma de a gente identificar onde a gente está errando é justamente respondendo as questões, tá? Então, realmente espero ter ajudado vocês. Desejo bons estudos. Não deixem de se inscrever no canal. Me sigam também lá no Instagram, enfcongé, tá? E deixem seu like, seu comentário. Eu sempre gosto muito de receber os feedbacks de vocês. Podem dar sugestões também de alguns temas que vocês querem, enfim. Bem aberta, tá? Para receber comentários de vocês. E é isso, pessoal. Obrigada, até a próxima.